Hora de entrevista no CNN Novo Dia com os pré-candidatos às prefeituras de grandes cidades. Seguimos conversando com pré-candidatos à prefeitura da capital paulista. Hoje, o nosso convidado é o deputado federal Guilherme Boulos, pré-candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSOL. Tudo bom, deputado? Seja bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui na CNN. Deputado, também participam dessa conversa Basília Rodrigues e Théo Cury, que já aparecem aqui no nosso telão. E vamos à primeira pergunta. Deputado, vamos lá, trazendo primeiro um cenário macro do que a gente está acompanhando na cidade de São Paulo, que é a polarização política. Temos, de um lado, o candidato à reeleição, Ricardo Nunes, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o senhor que tem o apoio do presidente Lula. Ocorre, deputado, que a popularidade do presidente Lula vem caindo, segundo pesquisas recentes. E aí eu lhe pergunto, em que medida isso redimensiona o espaço do presidente Lula na sua campanha? Carol, eu tenho o maior orgulho de ser apoiado pelo Lula. Diferente do meu adversário, que às vezes se envergonha de ser apoiado pelo Jair Bolsonaro, não por acaso. Você sabe, as pesquisas têm mostrado isso, que a população de São Paulo não quer o Bolsonaro, rejeita. Aliás, o Lula já ganhou aqui na capital em 2022. 64% dos paulistanos, segundo o último Datafolha, não votariam num candidato apoiado pelo Bolsonaro. Esse sentimento anti-Bolsonaro, por tudo que ele fez na pandemia, por toda a postura agressiva que a cidade de São Paulo não aceita, está muito consolidado na cidade. O presidente Lula tem 1 ano e 4 meses no cargo e já começou a trazer resultados importantes. Vocês viram? Agora, o último, nessa semana, saiu a redução da pobreza no país. 8 milhões e 600 mil pessoas saíram da pobreza. Nós estamos no menor índice de desemprego desde 2014. E os programas do presidente, do governo do Lula, estão começando a chegar e trazer resultado, inclusive aqui em São Paulo. Eu tenho atuado de maneira muito direta com o governo federal para o início de obra da Universidade Federal aqui em Itaquera, para poder viabilizar o hospital em Santo Amaro, que, aliás, só não avançou mais ainda a licitação do Hospital de Santo Amaro, porque o prefeito ainda não liberou um terreno que tinha se comprometido a liberar para complementar e garantir o hospital lá, que vai atender toda a Zona Sul, para trazer CAPs, policlínicas para a cidade, uma série de projetos, o próprio Minha Casa Minha Vida. Hoje nós temos um empreendimento de 2.600 apartamentos em Itaquera, que eu tive com o Lula no final do ano para poder assinar o início de obras. Ou seja, eu tenho certeza que isso vai ser reconhecido pelo povo de São Paulo e ter o Lula, ter a Marta como minha vice também nessa chapa, traz um potencial de ampliação de votos, sobretudo na periferia da cidade, muito grande. Mas não é ainda a realidade, né, deputado? Se a gente olha as pesquisas, a gente percebe que o Ricardo Nunes tem uma entrada maior que o senhor nas periferias da cidade, nas franjas, na população mais pobre, especialmente naqueles beneficiários do Bolsa Família, que é um programa do presidente Lula que ele está dando uma atenção especial para ele agora. Já não teria dado tempo para conseguir reverter essa imagem da população, até com o anúncio da Marta, que teve uma votação expressiva na periferia do seu lado? Qual é o timing para que, de fato, essas pessoas possam migrar para se transformar em eleitores seus? Ou você acha que isso pode não acontecer com todos os trabalhos que o Ricardo Nunes tem feito nessas áreas da cidade? Pedro, nós estamos há pouco menos de 6 meses da eleição. Quem está pensando em eleição hoje é candidato e jornalista. A maior parte da sociedade ainda não sabe quem são os candidatos, não sabe quem é vice, não sabe quem apoia quem. Pelo contrário, eu hoje ainda não ter a votação que eu posso ter na periferia de São Paulo, a intenção de voto, melhor dizendo, mostra o potencial de crescimento da nossa pré-candidatura. Porque, veja, eu estou com um posicionamento na pesquisa, a pesquisa CNN Atlas mostrou isso essa semana, muito significativo aqui na região do Centro Expandido, que seria, em tese, uma região mais difícil. E nós podemos crescer na periferia quando as pessoas souberem, na periferia de São Paulo, nos rincões dessa cidade, lá no fundão de Cidade Tiradentes, na Zona Leste, do Grajaú, na Zona Sul, de Perus, na Noroeste, quando souberem que eu sou pré-candidato apoiado pelo Lula, que a Marta, que fez o CELS, bilhete único, deixou um legado importante na periferia da cidade, está comigo na chapa. E que o meu adversário é o candidato do Bolsonaro, que tem uma rejeição tremenda, sobretudo entre os mais pobres, nós temos um potencial muito grande de poder ganhar esse voto.
Agora, eu ter hoje uma intenção de voto importante na classe média, na média alta aqui no centro, só mostra uma coisa, um sentimento de mudança na cidade de São Paulo. Porque, veja, hoje a Prefeitura de São Paulo ela é ineficiente para quem é pobre e para quem é rico, para quem é classe média. É impressionante. Não é? A pessoa de classe média alta passa aqui na... Eu vim aqui hoje, saí da minha casa, cheguei no estúdio da CNN e passei pela Rebouças. O túnel da Rebouças, você tem ali uma faixa inteira parada, sem ninguém trabalhando. As pessoas passam e veem isso. Não tem nada. Foi tentativa de criar obra eleitoreira sem planejamento. A pessoa que, de qualquer bairro de classe média, liga para 156, que é o serviço da prefeitura, para resolver problemas, para tentar uma poda de árvore e não consegue. Assim como alguém da periferia liga para 156 para tentar um agendamento no CRAS, para renovar o seu benefício do Bolsa Família ou qualquer outro, também não consegue. Então, hoje eu sinto, e as pesquisas mostram isso, um profundo sentimento de mudança, desejo de mudança na cidade de São Paulo, em todas as classes sociais, em todas as regiões da cidade. Acho que isso cria um potencial de crescimento grande para a nossa pré-candidatura. Basília? Oi, tudo bem, Boulos? Tudo bem, Basília? Tudo ótimo. Sobre estratégia de campanha, a imagem que o senhor quer passar para os eleitores. Os seus críticos lhe associam a invasões de prédios, ao trabalho que o senhor fez junto a movimentos sem teto. Qual a importância vai ter, então, essa pauta habitação no seu discurso político e como dar um chega para lá nessas críticas, porque o senhor é associado à instabilidade, né? A um político que provoca instabilidades, como nessa questão da habitação e do uso de prédios que estão desabitados. Basília, infelizmente hoje o debate eleitoral nas eleições anteriores no Brasil tem sido pautado muito por fake news, por mentira, por tentativa de gerar medo na sociedade. Eu tenho o maior orgulho da minha história de ter dedicado os últimos 25 anos da minha vida para poder atuar junto às pessoas que precisam de casa, junto ao sem-teto. Não fazendo invasão, tomando casa dos outros. Isso é meme, fake news, mentira. Mas garantindo o direito de moradia para as pessoas. Aliás, na nossa atuação no Movimento Sem Teto, nós garantimos casa para mais de 15 mil famílias. E casas com dignidade, em parceria com o poder público, com programas sociais. É isso que eu vou mostrar. E nós precisamos aqui botar os pingos nos is. Quem gera instabilidade para uma cidade importante, pujante como São Paulo, não é quem defende moradia para as pessoas, é quem faz contrato público de lavagem de dinheiro do crime organizado. Como a gente viu na semana passada, as denúncias do MP, da Polícia Civil, prisões de donos de empresas de ônibus, que o atual prefeito deu mais de 800 milhões de subsídios só no último ano, né? Quem causa instabilidade para a cidade é quem não tem transparência na maneira de lidar com os negócios públicos, faz 5 bilhões de obra sem licitação, favorecendo inclusive compadre. Quem agora, na crise que nós estamos na dengue, na cidade de São Paulo, uma epidemia na maior parte dos distritos da cidade, e você vê a atuação do atual prefeito, do candidato do Bolsonaro, foi de comprar armadilha da dengue no fim do ano passado para mosquito, com 40 vezes o preço, era vendida a R$10 pela Fiocruz, ele comprou por R$400 cada armadilha de uma empresa que o dono é sócio dele numa associação, que ele é presidente e o cara é diretor. Isso causa instabilidade para uma cidade como São Paulo. Instabilidade, ineficiência e mau uso do dinheiro público. Telcuri. Deputado, bom dia para o senhor, para quem acompanha a gente também. São Paulo enfrenta inúmeros problemas em diversas áreas. Segurança pública é um desses problemas, a questão da saúde, a gente está vendo hospitais com filas de muitas horas em meio ao aumento de casos, não só da gripe, mas também da dengue, e a crise da energia, que é um problema que assola os paulistanos em diversas áreas. Queria saber do senhor, principalmente com esses dois últimos pontos, obviamente segurança pública é um tema a ser discutido, se o senhor também quiser comentar a respeito, mas focando principalmente em saúde, nessas longas filas de hospitais e também com relação à crise de energia em São Paulo, de que maneira o senhor teria lidado com isso caso fosse o prefeito do momento? Lembrando que na semana passada, quando a gente entrevistou o prefeito, ele também
atribuiu uma responsabilidade de maneira indireta, sem mencionar diretamente o nome do senhor e da Tabata Amaral, a deputados que representam São Paulo e que nada fizeram em meio a essa crise. Mas eu queria saber de que maneira o senhor lidaria com essa crise de energia que assolou a principal cidade do país. Theo, obrigado pela tua questão. E veja, esse caso da Enel, da crise de energia, é gravíssimo. Eu, desde o primeiro momento, me posicionei, não é? Diferentemente do que fez o prefeito. Vamos nos lembrar que a primeira atuação dele no apagão do ano passado foi defender que a população pagasse taxa para enterrar fio e não se posicionar contra a concessão da Enel. Enquanto ele ficava aqui esbravejando no Twitter, eu fui me reunir com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, lá em Brasília, para cobrar uma atuação do governo e construir uma atuação conjunta junto à agência reguladora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, discutindo inclusive a caducidade, a possibilidade de ruptura do contrato da Enel, que é o que eu acho que a população de São Paulo quer, né? E nós precisamos ter um serviço público em área essencial, como é a energia, como é a água, com qualidade. Agora, muito me estranha, e eu acho que soa inclusive estranho para a população, quando o atual prefeito, ele tenta posar como alguém que está contra a Enel, claro, depois que toda a população tenta posar dessa maneira, mas defende de todas as formas a privatização da Sabesp. O risco que nós temos hoje em São Paulo é a Sabesp virar a Enel da água. Esse é o risco que a população de São Paulo enfrenta, porque a privatização, quando era Eletropaulo, privatizou para a Enel, o que aconteceu? Aumentou a tarifa, quem é daqui do estado sabe disso, piorou o serviço porque demitiram funcionários, aumentou de 6 para 12 horas o tempo médio de espera para religações. A Sabesp hoje é uma empresa bem avaliada por mais de 80% dos paulistas. O que pode acontecer se privatizar? Nós já estamos sofrendo com falta de luz, imagine com falta de água. A maior parte da população é contra. Eu fui ao judiciário, tentei de todas as formas, fui à Câmara dos Vereadores, busquei sensibilizar, propus um plebiscito para que a população decidisse sobre a privatização da Sabesp. E o atual prefeito, por um acordo eleitoreiro com o governador, abriu mão do interesse da própria cidade para defender a privatização da Sabesp. São Paulo sai perdendo. A cidade de São Paulo é 45% do faturamento da Sabesp e não ganha absolutamente nada com esse processo de concessão. Por isso, não adianta querer fazer um discurso que não cola, né, para tentar ficar bem com a opinião pública. E no caso da saúde, olha, um dos grandes problemas que a gente tem na cidade de São Paulo é falta de médico nas periferias. UPAs, UBSs, AMAs, com isso você poderia agilizar o atendimento de exame e procedimento, que tem filas gigantescas, que aliás aumentou nesse governo em 50% a fila de espera para exame. O governo federal tem um programa chamado Mais Médicos, que lamentavelmente, assim como outros programas do governo federal, por arrogância, o atual prefeito não quis ampliar parcerias. Eu, eleito prefeito de São Paulo, vou criar o Mais Médicos São Paulo, a gente ampliar essa parceria, trazer, porque nós temos que trabalhar com todo mundo junto e não pautado por agenda eleitoral. E por questão de tempo, deputado, passa a palavra ao Pedro, que viabilizou a conversa com o pré-candidato, para fazer, acredito que a última pergunta. Vamos ver, a depender da resposta do senhor. Tá bom. Uma das suas inspirações é a Luísa Erundina, que quando foi prefeita de São Paulo teve dificuldades com governabilidade. Nessa eleição, a esquerda se divide entre você e a Tabata Amaral. Enquanto isso, o Ricardo Nunes reúne 10 partidos em torno dele. Vai ser difícil governar São Paulo com uma esquerda dividida e com todo o outro lado apoiando o seu adversário, se o senhor for eleito, prefeito? Pedro, eu tendo a oportunidade de ganhar as eleições, eu vou governar para toda a cidade. Não apenas para o meu partido, não apenas para os partidos que tiveram comigo. Quando você senta numa cadeira como aquela, você não representa só suas posições ideológicas. Eu tenho minhas posições, meus princípios e as pessoas conhecem, sabem. Ao contrário do atual prefeito, minha história é conhecida, já foi escrutinada várias vezes e eu tenho orgulho dela. Agora, estando na cadeira de prefeito, não é, você tem que dialogar, negociar, isso é natural. Eu sou deputado federal há 1 ano e 5 meses. Sabe quantos projetos eu aprovei? 3. 3 projetos de lei, que é uma coisa rara se você for ver no Congresso. O Bolsonaro ficou 27 anos, aprovou 2. Eu, em 1 ano, aprovei 3 projetos de lei. Sabe de que partidos eu tive os votos para aprovar esses projetos? Além dos partidos de esquerda, do MDB, do PSDB, do União Brasil, do Republicanos. Porque, para você ter resultados, você tem que dialogar com quem pensa diferente.
Já fiz isso como deputado, é isso que eu vou fazer como prefeito. Não tenho nenhum receio em relação à governabilidade, até porque vou ter ao meu lado não só a Luísa Erundina, com maior orgulho, a Marta como minha vice, o Fernando Haddad, o presidente Lula, um estofo de grandes lideranças da cidade, né, de pessoas que eu estou contando junto, de equipe, pessoas que passaram pela gestão pública para me ajudar a governar São Paulo. Guilherme Boulos, deputado pré-candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo pelo PSOL, nessa conversa aqui conosco no Novo Dia. Mais uma vez, deputado, muito obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado, Pedro. Valeu. Satisfação enorme estar aqui com vocês e desejo um excelente final de semana para todo mundo que acompanhou aqui na CNN. Satisfação nossa, deputado. Um bom trabalho.